Sabe quando a gente pega um livro? Parece simples, não é? A gente bate o olho na página e pronto. As palavras simplesmente entram na nossa cabeça. Mas e se essa simplicidade toda for só uma ilusão? E se, na verdade, ler for uma das coisas mais complexas e criativas que o nosso cérebro faz? Pois é, essa é a grande questão que a gente vai explorar aqui, porque a verdade é que ler não é um ato de absorver passivamente as coisas. Na verdade, é um ato de pura construção. A nossa mente está o tempo todo trabalhando, preenchendo os espaços em branco, conectando as ideias e basicamente dando vida ao que está ali no papel. Vamos descobrir direitinho como essa mágica acontece. Então, bora mergulhar nisso. Nosso caminho hoje vai ser assim. Primeiro, a gente vai desmontar essa ideia de que ler é um ato passivo. Depois, vamos abrir o capô e espiar como funciona o motor cognitivo do cérebro. Aí, a gente parte para a mágica de ler nas entrelinhas, o poder que o pensamento metafórico tem e, por fim, como cada pessoa que lê se torna, na prática, uma co-criadora do texto. Ok, vamos começar pelo começo, né? A ideia de que ler é simplesmente passar os olhos pelo texto e absorver a informação, bom, na verdade, isso é uma grande ilusão. Olha só, o ponto principal é o seguinte: o nosso cérebro não é um receptor passivo. A cada palavra, a cada frase, ele está ali trabalhando duro, construindo ativamente o sentido do zero. É um processo super dinâmico. É tipo uma dança, sabe? Uma dança constante entre o que está escrito ali na página e tudo que já existe aqui dentro da nossa mente. E para essa construção acontecer, nosso cérebro usa um kit de ferramentas cognitivas super poderoso. Pensa num motor, um motor de altíssimo desempenho. É mais ou menos isso. E agora a gente vai dar uma olhadinha em algumas das peças mais importantes desse motor. Imagina a memória de trabalho como se fosse um post-it mental, ou a área de trabalho do seu computador. Quando a gente lê uma frase bem longa, é ela que segura o comecinho da frase na cabeça enquanto a gente chega no final para tudo fazer sentido junto. É a mesma habilidade que a gente usa para decorar um número de telefone enquanto procura uma caneta. É crucial. E o legal de olhar para esse gráfico é que ele mostra direitinho o quanto essas ferramentas são essenciais. As pesquisas mostram que, com o passar dos anos, é natural que algumas dessas funções, como a memória de trabalho, mudem um pouco de ritmo. Isso não quer dizer que ler fique impossível, de jeito nenhum, mas mostra o quanto esse motor cognitivo é fundamental para a gente entender as coisas. Ele está sempre ali, trabalhando, e a eficiência dele afeta diretamente o quão bem a gente compreende o que lê. Ok, agora que a gente já entendeu o motor, vamos para a parte que eu acho mais incrível. Como a gente preenche as informações que o autor não coloca no texto. Porque pensa bem, nenhum texto é 100% completo, ele está sempre cheio de lacunas. Dá uma olhada nessas duas frases. Coisa simples. O que aconteceu aí na sua cabeça? Provavelmente uma imagem se formou, né? Você não só leu as palavras, você começou a montar um cenário inteiro. Para pensar um pouquinho. O texto não diz por que ela estava com pressa, nem por que pegou um guarda-chuva. Não diz para onde ela ia. Mesmo assim, a nossa mente já criou algumas teorias, não é verdade? E é exatamente isso que acontece. Olha só. Nosso cérebro, de forma automática, quase que não piscar de olhos, junta as pistas do texto, apressada, guarda-chuva, com tudo que a gente já sabe sobre o mundo e preenche as lacunas. A gente infere o resto da história. Esse ato de inferir é o coração da leitura de verdade. Essa frase aqui, olha, ela resume tudo perfeitamente. Ler não é só extrair um significado que está pronto. É sobre criar esse significado. O texto dá o esqueleto. E a gente, como leitores, coloca a carne, o sangue, a vida, com as nossas inferências. Mas não para por aí, não. A nossa mente não preenche só com fatos lógicos. Ela também constrói significado de um jeito muito mais criativo, usando uma ferramenta super poderosa que a gente usa todo santo dia, muitas vezes sem nem perceber, a metáfora. E não, isso não é só para poesia, viu? Pega esse exemplo clássico aqui do Brasil. Quando alguém pisa na bola, quase nunca tem uma bola de futebol por perto. A gente usa a ideia concreta, física, de um tropeço para entender a ideia abstrata de cometer um erro. É essa a essência do pensamento metafórico. E o mais fascinante é que isso não é aleatório, não é por acaso. É um verdadeiro sistema. Essa imagem mostra como uma única palavra concreta, pé, serve de base para a gente entender um monte de conceitos abstratos. Estar com o pé atrás, por exemplo, não tem nada a ver com a posição do corpo, né? Tem a ver com o estado mental, com desconfiança. A gente pensa em metáforas o tempo todo. Então, a grande sacada é a seguinte: toda vez que a gente lê,
Nossa mente está o tempo todo traduzindo essas pontes metafóricas, geralmente de forma inconsciente. É uma camada super importante da compreensão que acontece bem ali, debaixo da superfície. Beleza. Agora, vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça. A gente já viu o motor cognitivo, o preenchimento de lacunas e o pensamento com metáforas. O que tudo isso quer dizer quando a gente soma tudo? A jornada da leitura, no fim das contas, é muito mais rica do que a gente costuma pensar. Ela começa com a decodificação, claro, mas rapidinho ela vira um processo complexo onde a nossa memória, nossa capacidade de inferir e nosso jeito de entender metáforas trabalham juntos para montar a história. E o último passo, esse é o mais importante, a cocriação. E aqui está a grande virada de chave. Um livro parado na estante não tem um significado fixo. Ele é só potencial. O significado de verdade, o significado vivo, só nasce no exato momento em que a mente de quem lê interage com ele, trazendo junto as próprias experiências, memórias e conhecimentos para a conversa. Cada leitura é um ato de criação único. Isso tudo nos leva a uma última pergunta para a gente ficar pensando. Se quem lê ajuda a criar o significado, essa pessoa está apenas lendo uma história ou, de alguma forma, ela está ajudando a escrevê-la? Pensa nisso da próxima vez que abrir um livro. Obrigado por acompanhar.